Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação e análise a quente aqui para você e sempre com a gente a Laura Cocho na redação do ICL. Laura, dia quente, né? Tem informação chegando, já nós vamos trazer a atualização lá de Brasília. Pois é, Rodrigo, o programa tá cheio hoje. Boa tarde para você e boa tarde também para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. É isso, deixa o seu like, se inscreva no canal. Boa tarde para você que mora nesse país em que a Operação Matança no Rio de Janeiro e toda essa manipulação feita pelos governadores da extrema-direita aparentemente serviu sim, para frear a recuperação de popularidade do presidente Lula. Não é que tenha caído, né, dramaticamente a aprovação, mas ela parou de subir, parou de se recuperar. Né? É o que mostra a pesquisa Quest, divulgada hoje. Vamos aguardar, daqui a pouco a gente traz os números, vamos aguardar outras pesquisas que possam indicar se isso é uma tendência ou se foi assim, algo muito pontual. Vamos trazer mais informações sobre isso já aqui ao longo do ICL Urgente. A oposição bolsonarista pretendia levar hoje ao plenário da Câmara a terceira versão do projeto de lei antifacção, que foi apresentado pelo governo, tinha toda uma lógica, mas que foi completamente alterado, manipulado pelo deputado de extrema-direita Guilherme Derrite. Acontece que a repórter Heloísa Vilela, repórter do ICL, que está lá no Congresso, acaba de nos informar que Hugo Motta, presidente da Câmara, decidiu adiar a votação por 30 dias. Nos próximos minutos a gente vai ter mais informações sobre isso aqui no ICL Urgente e também no N2. É importante, né? Um recuo, um sinal de que a trombada entre Hugo Motta de um lado e o Palácio do Planalto do outro foi forte, foi forte. A proposta relatada pelo Derrite com o intuito de transformá-lo num candidato, talvez até a governador de São Paulo, tirado do colete, ele era secretário de Segurança, volta para a Câmara só para relatar esse projeto. Em poucas horas tem o relatório pronto. Não foi nem ele que fez, provavelmente. Alguém fez para ele. Né? A proposta tem enfrentado forte resistência do governo, de especialistas em segurança pública e também da Polícia Federal. O Derrite pretendia tirar a Polícia Federal da investigação de crimes federais. Olha só. Bom, hoje, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o projeto de Derrite não está pronto para votação e que ainda há pontos inegociáveis para o governo a serem discutidos. Para Gleisi Hoffmann, são 4 pontos no texto atual que precisam ser alterados. Vamos ver um trecho da fala da ministra hoje. Vamos lá. 4 pontos que nós consideramos estruturantes do projeto que nós mandamos para o Congresso Nacional e que, se forem alterados ou continuarem alterados, vão comprometer a eficácia da lei. Em relação à Polícia Federal, nós não temos nenhuma negociação de fragilização da Polícia Federal. Isso não está no nosso horizonte, não vamos negociar isso. Então, é bem importante deixar claro. Pois é, porque o Derrite colocou isso como um ponto para ser negociado. Veja bem, estou fazendo o favor de talvez colocar a Polícia Federal de volta para investigar crimes cometidos pelas facções. Então a Gleisi Hoffmann falou duro, disse que o governo não negocia, e aí a gente trouxe agora, faz 5 minutos, a Heloísa Vilela nos comunicou aqui a redação que houve uma decisão do Hugo Motta de adiar por 30 dias. Vamos ver, o Hugo Motta prepara cilada e emboscada atrás de emboscada para o governo e para o Brasil. Vamos ver o que acontece nas próximas horas, mas tem esta confirmação de Heloísa Vilela, nossa repórter lá diretamente do Congresso. Laura Cocho também tem mais informações. Laura.
Rodrigo, essa ideia tenebrosa do Hugo Mota azedou, né? E só contribuiu para piorar a relação dele com o Planalto. O presidente Lula afirmou em uma reunião com a equipe dele que roubaram o projeto de lei antifacção do governo. O Lula também se mostrou irritado com o relatório do deputado Guilherme Derrite e disse que a indicação de Mota foi de caso pensado, Rodrigo. Ou seja, o Lula não está nada feliz. Só que a história piora, Rodrigo. O presidente da Câmara também se reuniu com o líder do PT, o Lindenberg Faria, para debater o texto. Só que o clima esquentou e o Mota bateu na mesa e elevou o tom de voz. A informação é da coluna da Mônica Bergamo da Folha. Rodrigo, o negócio não tá legal, não. Eu acho importante esse bastidor, Laura, esse bastidor que a Mônica Bergamo trouxe. Quer dizer, houve uma briga aberta entre o Hugo Mota e o Lindenberg. O Lindenberg, o líder do PT, cobrou na reunião ali, na sala dos líderes. Escuta, Hugo Mota, o que você está pretendendo fazer? Você pretendeu dar um palanque para o Derrite, usando o combate às facções como plataforma eleitoral? O projeto veio da equipe do governo federal ser entregue para um pau-mandado do Tarcísio, a relatoria, e aí o Hugo Mota teria batido na mesa e falado: quem indica sou eu. É verdade, é atribuição dele indicar o relator, mas ele que arque com as consequências. Podia ter indicado alguém do Centrão, alguém que não seja tão próximo do governo, não haveria problema. Agora, indicar o principal nome do Tarcísio para relatar o projeto que é do governo federal é uma provocação e o Hugo Mota vai ter que arcar com estas consequências. É isso aí. Bom, com todo esse rolo, né, os bolsonaristas já admitem nos bastidores que a escolha de Derrite para relatar o projeto de lei antifacção pode ter sido uma cilada. Cilada não para o governo, cilada para eles mesmos da oposição. Está aqui na manchete, não sou eu que estou dizendo, está na manchete da CNN. Bolsonaristas admitem cilada com Derrite como um relator do projeto antifacção. A avaliação é de que os seguidos recuos do deputado Derrite colocaram a oposição como um todo numa saia justa. Porque agora, qual é a margem deles para fazer críticas fortes ao projeto? O projeto agora tem como relator o Derrite, o projeto não é exatamente o que a oposição queria, então ele está desagradando o governo e está desagradando a oposição. O Hugo Mota, mais uma vez, e o Tarcísio, hein? Não é a primeira vez que ele faz isso, né? Quer dar uma de malandro e acaba se queimando. Acha que tem mais poder do que tem. Vamos aguardar os próximos desdobramentos. Por enquanto, a gente tem essa notícia de que a votação foi adiada, o que é ruim para o Brasil, né, gente? Porque tem que dar uma resposta para esses grupos criminosos que atormentam boa parte da população brasileira. Ainda falando de Hugo Mota, o presidente da Câmara se encontrou agora há pouquinho com os governadores Cláudio Castro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ibanez Rocha e a vice-governadora do Distrito Federal, a Celina Leão. É aquele consórcio da paz, que na verdade é o consórcio da matança. Lembra? Logo depois da matança, eles se reuniram com o Cláudio Castro, querendo surfar no rio de sangue. Agora, esses mesmos governadores foram lá para Brasília para encontrar o Hugo Mota, provavelmente para dar apoio ao Derrite nesse braço de ferro com o Palácio do Planalto, que o Hugo Mota está conduzindo de maneira pífia, de maneira desastrosa para ele e para o Brasil. Ele sai mais uma vez queimado desta operação terrível, né? Porque o Brasil precisa de respostas. O governo federal tem grupos estudando isso há meses, apresenta um projeto sério e ele faz uma molecagem, colocando esse Derrite como relator. E agora tem toda essa situação criada aí, né? Nós temos uma atualização em relação a esse encontro dos governadores com o Hugo Mota. Vamos lá, atualização de agora. Nossa equipe acaba de trazer. Na saída do encontro, o governador Romeu Zema declarou apoio total à proposta de Derrite. Tarcísio, governador de São Paulo, também disse à CNN que defende adiar o PL antifacção. O governador avalia que o texto tem que ir para a pauta quando estiver mais maduro. Então perceba, o Zema foi deu uma de maluco. Não, eu apoio, vamos botar para frente. Já o Tarcísio parece ter sido o pai deste recuo, porque ele é o dono do Derrite. O Derrite é o cão de guarda que o Tarcísio soltou da coleira e falou: vai lá, morde, pá! E agora ele está puxando o cachorro dele pela coleira de novo. Tarcísio defende adiar o PL antifacção, tem que estar mais maduro. Então, vejam só como essa operação foi desastrada
e o Hugo Mota, o Tarcísio e o Derrite estão tendo que recuar. Saem manchados mais uma vez desta operação. Importante atualização mesmo. Falando nos bolsonaristas, pessoal, é quase que um feriado nacional, né, para quem defende a democracia. Olha só, é a nossa manchete de hoje. Nesta quarta-feira, Bolsonaro completou 100 dias em prisão domiciliar. 100 dias que o Brasil não ouve a voz deste homem que foi condenado como líder da organização criminosa golpista. 100 dias sem ouvir os absurdos de Jair Bolsonaro. 100 dias em que ele está na prisão, com direito a crises de soluço, brigas de aliados, racha na extrema-direita, chilique de filhos mimados e agora o risco concreto de realmente ir para a papuda. Vale lembrar aqui que o Bolsonaro está em prisão domiciliar por conta do outro processo, né? Aquele processo que investiga o Eduardo por tentativa de coação no processo, né? Coação e contra a soberania brasileira. Nesses 100 dias aconteceu de tudo. O Lula recuperou popularidade, a direita começou a brigar em Santa Catarina, o Tarcísio se queimou como possível candidato da Faria Lima, tentou se relançar agora com essa operação Derrite, né? Integrantes da família Bolsonaro têm dito a aliados que o ex-presidente está muito apreensivo com a possibilidade de cumprir a pena em regime fechado. Inclusive, já tem político tentando ajudar o capitão, hein, Laura? Qual é a ajuda que esse pessoal quer dar para o Jair? Rodrigo, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, está batendo na tecla de que ele quer, porque quer, um relatório sobre a saúde do Jair Bolsonaro. Dessa vez, o Ibanez disse à Folha que não pode garantir que o presídio da Papuda tenha condições de receber o ex-presidente por desconhecer o quadro de saúde dele. O GDF enviou na semana passada, como a gente comentou aqui no ICL Urgente, um ofício para o ministro Alexandre de Moraes solicitando uma avaliação médica de Jair, mas o ministro viu ausência de pertinência, Rodrigo. Já a vice-governadora, Celine Leão, que é amiga íntima da Michelle Bolsonaro, afirmou que o Jair Bolsonaro, que a Papuda não tem condições de receber o Jair Bolsonaro, coitado. E a senadora Damares Alves, para completar aí essa lista de pessoas que estão tentando salvar ele, requisitou ao governo do Distrito Federal uma visita às unidades do complexo penitenciário da Papuda com o objetivo de verificar as condições do local para abrigar o ex-presidente. Esse povo só quer causar, né, Rodrigo? Trabalhar que é bom nada, né? Exatamente. Na véspera de ir para a cadeia, Laura, o Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes uma autorização para receber o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, lá na prisão domiciliar. Ele disse o seguinte: na data mais breve possível, quero receber o Tarcísio em razão da necessidade de diálogo direto. Está aqui na manchete, ó. Manchete de agora há pouco também, da revista Carta Capital. De acordo com a Carta Capital e de acordo com o portal Metrópolis, um dos principais motivos que levaram o ex-presidente a pedir para receber o Tarcísio foi uma pesquisa sobre a campanha de 2026. Não foi dita exatamente qual pesquisa, mas a gente viu ontem a Paraná Pesquisas, que trouxe cenários aí em que Lula está na frente numericamente de todos os adversários da direita, mas aquele que mais se aproxima de Lula é o Tarcísio. Então é nele que o Jair deve estar depositando as suas fichas, né? O presidente Lula apareceu mais embolado ali nesta pesquisa Paraná, que a gente tem que esperar, né? Porque a Paraná Pesquisas, vamos aguardar. De qualquer maneira, a ideia do Bolsonaro é usar a reunião com Tarcísio para desenhar o cenário de 2026. Falando ainda de Jair Bolsonaro, mais um surto, né, dos filhos de Jair. Dessa vez quem abriu o bico foi o 01 Flávio. Durante um evento do Partido Liberal em Brasília, o senador chamou Alexandre de Moraes de sequestrador. Olha só, ele disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal está violando os direitos humanos, acusações pesadas. Vamos conferir, na volta eu comento. Vamos lá, Flávio Bolsonaro em mais uma das doideiras bolsonaristas. Vamos ver. Que o sequestrador está achando que pode trocar Bolsonaro pela retirada da Magnitsky sobre ele, como se nós tivéssemos algum controle por ele ter sido sancionado como um violador de direitos humanos internacional. E se ele acha que alguém vai ficar calado
acovardado, porque ele usa uma arma covarde, que é a caneta, para escrever a própria Constituição e escolher quem ele quer perseguir. Ele está muito enganado. Bom, a família Bolsonaro faz isso há 3, 4 anos. Vocês lembram que o Jair Bolsonaro subiu no palanque na Avenida Paulista e disse: acabou para você, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha. Ele gritou. 2, 3 anos depois, está condenado e vai para a prisão. O Eduardo ficou gritando, disse que fecharia o Supremo com um cabo e um soldado. Alguns anos depois, está virando réu por tentar coagir a justiça. O Flávio Bolsonaro, esse que fez essa fala aqui, chamando o ministro do Supremo de sequestrador, é gravíssimo isso. Ele é senador, foi eleito pelas mesmas regras que fazem do Alexandre de Moraes ministro do Supremo. Então, se ele não acredita mais nas regras da democracia, ele que monte uma guerrilha, e vai fazer guerrilha, porque eles gostam de dar tiro. O Flávio Bolsonaro era considerado o moderado da família Bolsonaro. Era considerado aquele que dialoga com as instituições. Pelo visto, desistiu. Anotem aí. Jair, condenado e perto de ir para a cadeia. Eduardo Bolsonaro, fora do Brasil, virando réu. O Flávio Bolsonaro entrou para essa fila aí, com esta fala. É uma fala malucada, perigosa, de quem segue apostando contra a democracia e contra as instituições no Brasil. Pessoal, saiu agora de manhã, nesta quarta-feira, uma nova pesquisa Quest com números importantes, hein? A aprovação de Lula oscilou dentro da margem de erro. Ficou em 47% a aprovação, né? Mas o que a gente pode dizer com certeza é que a recuperação da popularidade do presidente, que vinha, né, se acelerando, parece ter sido interrompida. Vamos dar uma olhada nas curvas aqui, colocar na tela o gráfico para entender melhor o que aconteceu, o que mostra essa pesquisa. Aprovação do governo Lula. O vermelho é desaprovação e o azul aprovação. Você repara que no primeiro semestre a desaprovação subiu, chegou a abrir 17 pontos. Tinha mais desaprovação do que aprovação em maio. O Lula aos poucos foi se recuperando, e no mês passado já havia um empate quase absoluto, 49 e 48. Agora houve uma leve inclinação, a desaprovação subiu 1 ponto e a aprovação desceu 1 ponto. Não dá para dizer, pode ter sido só uma oscilação na margem de erro. Mas aquela recuperação, se puder colocar mais um instantinho só aqui na tela, aquela curva, você repara aqui, ó, estava subindo, né? O azul subindo, interrompeu a subida. Então a aprovação parou de subir, isso parece certo. Laura Couto, existe um motivo para essa interrupção, né, na melhora da aprovação de Lula, segundo a pesquisa Quest? Rodrigo, é difícil dizer qual de fato é o motivo para essa oscilação, mas o diretor da Quest, Felipe Nunes, tem uma ideia do que pode ter acontecido. Segundo ele, esse freio de mão repentino na tendência de melhora que vinha desde julho foi puxado pelas falas do presidente Lula sobre a operação no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. Entre as várias declarações, a mais marcante foi aquela sugerindo que os traficantes seriam vítimas dos usuários. A fala acumulou um total de 81% de reprovação, como a gente está vendo no gráfico que está aí na tela. E esses fatores que prejudicam a imagem do governo estão em disputa com outros fatores positivos, Rodrigo. Por exemplo, houve uma melhora na percepção sobre a inflação, com a diminuição da parcela da população que acha que os preços subiram. E o encontro de Lula com o Trump também agradou a população. A maioria dos entrevistados disse que o presidente brasileiro saiu mais forte da reunião, Rodrigo. Então, o Lula vinha se recuperando com base na melhora da economia, com base nas posições dele em relação ao Trump, de defender a soberania brasileira. Isso está na pesquisa também. Só que veio a questão da segurança pública, da violência, a matança no Rio e deu uma embolada nesse jogo. Então, um freio de mão, né, puxou um freio de mão na popularidade do Lula. Isso está bastante claro. A pesquisa também mostra que a preocupação dos brasileiros com a violência aumentou de maneira expressiva. Hoje, quando se pergunta qual é a sua maior preocupação em relação ao Brasil, olha só, disparou violência. Né? Violência já era a maior preocupação desde julho, agosto. Agora disparou, 38% acham que é violência. Olha como a economia caiu como uma preocupação. Os problemas sociais, a economia, até a corrupção, saúde, tudo isso diminuiu. Por isso que a extrema-direita está apostando tudo aqui, ó, nesse discurso da violência e de matança como solução, que não é solução nenhuma, né? Mas esses números deixam bem claro que está em jogo
para a eleição de 2026. A Quest também fez perguntas sobre a operação da polícia no Rio. Um dado que eu achei curioso foi que a maioria dos entrevistados não gostaria que operação semelhante ocorresse no seu estado. Olha só, você queria que uma operação dessa acontecesse no seu estado? Sim, 42, não 55. Então as pessoas até querem uma polícia mais firme, claro, mas matança, 120 corpos estendidos no chão, a maioria não quer. Olha lá para o Rio e fala, bom, é o que eles estão tendo lá, mas eu não quero para cá esse tipo de operação. O que mostra que tem diálogo e tem um meio do caminho entre defender matança e também ser leniente, não atacar as facções. Tem que atacar as facções, tem que ser mais firme, tem que subir pena para criminoso das facções, mas não tem que admitir matança, que não é solução para nada, a não ser terror também para a população que está nesses bairros dominados pelo tráfico. Vamos aqui para o noticiário internacional. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, né, Mauro Vieira, teve um novo encontro com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. No Canadá aconteceu este encontro. O chanceler disse que o Brasil encaminhou em 4 de novembro uma proposta para a negociação das tarifas e os dois teriam concordado em agendar uma nova reunião para discutir o atual estágio. Então, teve um encontro, mas está em marcha lenta, eu estou achando, né? Está assim, câmera lenta. O Trump está enrolando enquanto tenta ganhar tempo, inclusive fez anúncio de reduzir tarifa para o café, que subiu de preço lá nos Estados Unidos. Os consumidores estão bravos lá. Mas a negociação está em marcha lenta, importante, houve esse encontro no Canadá. Falando em Donald Trump, olha que notícia importante e que notícia que complica ainda mais a vida de Donald Trump. Ele que já está com a popularidade em baixa, enfrenta agora mais uma crise para a sua imagem, né? E-mails de Jeffrey Epstein, que é aquele milionário já morto, que organizava uma rede de prostituição e que envolvia inclusive menores de idade, colocando gente poderosa para se encontrar com mulheres e às vezes com meninas menores de idade. Abuso sexual. O Epstein, né? O jornal The New York Times encontrou indícios de envolvimento do Trump nesta rede. Está aqui na manchete. Epstein alegou em e-mails que Trump sabia sim da sua conduta. Laura tem mais detalhes, notícia de hoje, Laura. Rodrigo, era questão de tempo até esse escândalo vir à tona, né? De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal norte-americano New York Times, os e-mails foram trocados depois de um acordo judicial em 2008, que livrou o Epstein de acusações federais mais graves em troca de uma confissão de culpa em nível estadual, Rodrigo. Em uma dessas mensagens, o Epstein escreveu para Ghislaine Maxwell, que é a affair e agenciadora dele, que o Trump passou horas em sua casa com uma das vítimas. Em outro e-mail enviado ao escritor Michael Wolff, o Epstein afirmou que o Trump sabia sobre as meninas, ou seja, sobre o esquema de exploração sexual, Rodrigo. E ainda segundo o New York Times, republicanos do Comitê de Supervisão da Câmara identificaram a vítima mencionada nos dois e-mails como Virginia Giuffre. E a Virginia morreu por suicídio em abril desse ano e havia afirmado que o Trump não participou do abuso sexual de menores na casa do Epstein. Muito bem. Muito bem não, tudo errado, né? Mas muito bem que agora a notícia tenha vindo à tona e o New York Times trouxe esse detalhe, que é um detalhe importantíssimo, troca de e-mails em que o Trump é citado como alguém que conhecia todo o esquema. Trump sabia das garotas. É o que está aí é o que está na nossa manchete. Isso vai complicar ainda mais a vida de Donald Trump, que já perdeu eleições agora, vai ter eleição no ano que vem para o Congresso e ele pode ficar em minoria e ter um fim de mandato aí bastante complicado. Vamos voltar para as atualizações do Rio de Janeiro. 7 chefes do Comando Vermelho começaram a ser transferidos para presídios federais. Então o Cláudio Castro não avisa nada para o governo federal, mas quando precisa, aí está lá, né? Aí transfere. Está aqui a imagem na tela, olha só. Os criminosos estavam em Bangu 1, no Rio de Janeiro, formaram uma fila na pista do aeroporto do Rio e embarcaram na aeronave rumo ao Presídio Federal de Catanduvas, no estado do Paraná. De lá, no Paraná, alguns deles serão levados para outros presídios federais espalhados pelo país. A transferência faz parte de uma estratégia para enfraquecer a comunicação entre os líderes depois da mega operação no Rio de Janeiro. Isso mostra porque tem que ter uma coordenação federal e que não dá para o Cláudio Castro fazer matança achando que isso aí resolve, não resolve nada. Tem que atacar o coração financeiro dessas organizações, prender os líderes, aliás, aquele que era um dos alvos da operação
da última operação, continua solto. Mas aqui 7 deles foram levados para o Paraná, depois dessa mega operação fracassada, né, no Rio de Janeiro, porque operação que mata 120 é uma operação fracassada. E falando nela, temos atualizações sobre o massacre cometido pelo governo de Castro. O governador pediu mais tempo a Alexandre de Moraes para entregar informações sobre aquela operação. Laura. O Alexandre de Moraes colocou o Castro contra a parede, né? Na segunda, o ministro do Supremo havia determinado que o governo do Rio teria 48 horas para enviar a cópia de todos os laudos, mas como essa última operação de Castro foi bem desorganizada, para não dizer o mínimo, né? Com vazamento de informações, policiais mortos e muitos civis, né? No meio disso tudo, era óbvio que o governo do Rio não ia conseguir cumprir o prazo. Então, não deu outro. Um documento assinado pela gestão do Castro foi enviado para o Moraes pedindo mais 5 dias úteis para entregar todos os documentos. E até agora o ministro não se pronunciou. Ganhar tempo, né? O Castro está tentando ganhar tempo. Laura, temos a atualização de hoje também. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a recondução de Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República por mais 2 anos. Aí, ó, nossa manchete no ICL Notícias. A expectativa é de que o plenário vote esta recondução ainda hoje. Por enquanto foi na comissão e ainda hoje o plenário e vai confirmar e o Gonet vai continuar como PGR. Durante a sabatina, na comissão, Gonet defendeu sua atuação no processo da trama golpista. Olha ele chegando aí para a sabatina nas imagens, né? Então ele defendeu a atuação da PGR, que acabou condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros aliados na trama golpista. Está aí a fala do Gonet, não há criminalização da política. Né? Sobretudo a tinta que imprime as peças produzidas pela Procuradoria não tem cores das bandeiras partidárias, disse Paulo Gonet, que está defendendo aí a instituição republicana do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Pessoal, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, lembram? O prefeito TikToker, foi apontado pela Polícia Federal como chefe de organização criminosa, mais um, hein, da extrema-direita, num esquema de corrupção envolvendo contratos públicos. Está ele aí na tela, adora fazer postagem engraçadinha, só que o Manga foi identificado como beneficiário desse esquema e chefe do esquema criminoso. É o que aponta uma parte do relatório da PF que vazou hoje. Então, por isso que essa notícia é importante. O prefeito foi afastado do cargo na semana passada, mas o relatório vazou só hoje. A princípio, o afastamento vale por 180 dias. Laura, explica pra gente que esquema é esse em que o Rodrigo Manga está envolvido. Rodrigo, a Polícia Federal está investigando um grande esquema de lavagem de dinheiro, principalmente na área da saúde, na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. E além da prefeitura, também estão envolvidos amigos e parentes do Rodrigo Manga. E segundo a PF, a Prefeitura de Sorocaba contratou de forma ilegal uma organização social chamada ACN para gerir uma unidade de pronto atendimento de saúde em um dos bairros da cidade. Só que essa empresa ACN tinha financiado a campanha eleitoral do Manga, ou seja, a suspeita é de que as regras de concorrência foram burladas. Outro indício aí de lavagem de dinheiro envolvendo o Manga é a compra de um imóvel por parte do pagamento feito em dinheiro, Rodrigo. E outra movimentação suspeita também é o uso de contratos falsos de publicidade para dar uma aparência de legalidade no dinheiro sujo com notas frias. E esses contratos foram firmados entre a empresa da esposa do Manga, a Cirlange, e empresas de parentes e amigos, Rodrigo. Então está envolvida a família, estão envolvidos os amigos. Tem até a igreja envolvida, viu, Laura? Não deu tempo da gente trazer todos os detalhes. Até a igreja. Essa turma aí da extrema-direita, que se acha engraçadinha, veio para a política para dizer somos de fora da política, somos a novidade, somos contra a corrupção. Tudo envolvido em corrupção. Acabou a graça. Acabou a graça. As pessoas deviam ter aprendido já. Pablo Marçal, Rodrigo Manga e outros aí, Abílio Brunini. Mais um agora, prefeito de Sorocaba, estava cotado até, ele pretendia, né, ser candidato a governador. Ainda bem que foi pego antes, em pleno voo, né, num esquema fraudulento e foi afastado do cargo. Laura, obrigado pela participação ao vivo mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Eu queria aqui fazer mais uma vez a lembrança, né, lembrar você da pós-graduação do ICL, gente. Teoria Crítica da Sociedade Brasileira. Esse é o novo curso que o ICL oferece e vai ser lançado no dia 27 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Tem nomes aí muito fortes. Nancy Fraser, Vladimir Safatli, o Gessé Souza, né, aqui da nossa equipe, o nosso Lindenera, a Márcia Tiburi, né? Professores aí excelentes,
o Valim, né, que é da área do direito, também está nessa equipe. Então você participa da primeira aula, que é aberta. Como é que você participa? Você digita iclurgente.com.br. iclurgente.com.br. Digita agora. Aí você põe o seu e-mail e com esse e-mail a equipe do ICL vai te avisar lá na quinta-feira, no dia 27 de novembro, é hoje, venha para a aula, venha conhecer a pós-graduação. Eu tenho certeza que você fazendo essa primeira, depois você vai fazer o curso completo. Tá aí o convite, as atualizações do Brasil e do mundo continuam. Agora no N2, conduzido pela Gabi Varela, com o Chico Sá, com toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu estarei por lá também. Obrigado, gente. Atenção, o ICL está reunindo uma verdadeira seleção de professores para sua nova pós-graduação, que se chama Teoria Crítica da Sociedade. Nancy Fraser, a maior neomarxista do mundo, Gessé Souza, um dos maiores sociólogos brasileiros deste século, intelectuais como Elias Jabbour, Márcia Tiburi, Vladimir Safatli e muitos outros, todos juntos para ensinar na pós mais revolucionária feita no Brasil. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, às 8 da noite, faremos o lançamento dessa nova pós ao vivo no YouTube. Vamos revelar todos os detalhes sobre o curso e as condições especiais para quem quiser se inscrever. Essa é uma pós a mais, criada não apenas para quem quer pensar, mas para quem quer agir e lutar por um mundo mais justo, mais igualitário, mais democrático. Olá, oleolê, oleolá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.